Graça e paz, amados irmãos em Cristo Jesus. Vamos dar continuidade ao nosso desfrute do Alimento Diário, volume 1 da série Os Ministros da Nova Aliança. E chegamos à semana 2, cujo título na terça-feira é Como Servir no Reino de Deus. O versículo proposto para ser lido em oração foi Marcos 10, versículo 45, que fala que o próprio Filho do Homem ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a vida em favor de muitos. Já de início aprendemos uma lição tão preciosa que o nosso Senhor ele veio para servir. Que essa palavra possa ganhar nossos corações, criando também um coração cada dia mais disposto a servir aos irmãos e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu falei, o título dessa terça-feira é Como Servir ao Reino de Deus? E a pergunta que eu faço é, irmãos, como servir? Essa é uma pergunta que muitos irmãos têm feito. Como servir? Como ser útil a Deus? Mas eu trago um sentimento do ministério de João, que esse ministério foi deixado por último, para os últimos dias, porque é um ministério baseado no amor. O ministério de João ele é tão especial porque ele nos convida a termos uma intimidade com Deus. Antes de sermos úteis a Deus, ele nos convida primeiramente a sermos íntimos desse Deus, desse Pai, que é totalmente um Pai que se relaciona com seus filhos, um Pai que sabe, que ama e sabe se relacionar com seus filhos. E é nessa intimidade que nós podemos então cumprir a vontade desse Pai que estabeleceu o seu reino nessa terra e de ajudar muitos dos seus filhos a compreender essa vontade e atingirem uma maturidade como filhos herdeiros de Deus. Se nós entendermos o ministério de João, o que o ministério está propondo para nós, cerca dessa intimidade, nós vamos amar ainda mais a Deus como Pai e a seu reino que Ele tem dado a nós. Que Lucas capítulo 12, 32 fala, não temas o pequenino rebanho, porque o Pai se agradou em dar-vos o reino. Irmão, o amor por esse reino. Por isso que Lucas também, lá no versículo 12, 31, o que ele fala? Buscai em primeiro lugar a sua justiça, o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas nos serão acrescentadas. Quando Pedro indagou o Senhor o que seriam deles que tinham deixado tudo para segui-lo, a resposta do Senhor foi, lá em Lucas 18, 29, respondeu Jesus, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou mãe, ou irmão, ou pai, ou filho, por amor, por causa desse reino, ficaria desamparado. O versículo que eu li anteriormente fala, buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as outras coisas, todas as nossas necessidades nos seriam acrescentadas. Se colocarmos as nossas necessidades em primeiro lugar e o reino em segundo, o nosso coração vai ser tomado por uma preocupação, vai ser sobrecarregado por preocupações dessa vida, vai ser sobrecarregado por ansiedade, que vai impedir, que vai atrapalhar esse relacionamento com Deus. Por isso que o versículo nos garante, busque o reino em primeiro lugar e as outras coisas não serão acrescentadas. O reino por si só é suficiente para suprir as nossas necessidades. O reino por si só é suficiente porque o reino, ele é o próprio Deus. Quando Deus chega, a sua presença nos supre todas as coisas que nós necessitamos. Quando Deus chega, até mesmo aquelas coisas que achamos que era tão necessária para nós, diante da sua presença, perde o seu valor. Perde o seu valor. O nosso coração, ao desfrutar dessa palavra e ver quão importante é o reino, essa intimidade com Deus, que nós entendemos o versículo que foi posto em oração. E assim como o Filho do Homem ele veio para servir e não ser servido, e nós também vai criar também esse sentimento de servir e não ser servido. Esse sentimento de servir e não ser servido nos guarda, irmão, do que está acontecendo nesse mundo. Se olharmos para esse mundo hoje, o que nós encontramos no mundo? Disputa, ganância, disputa por poder, é um puxando o tapete do outro para poder ter o poder daquele outro. Porque é assim no reino do mundo.
O maior, as autoridades se sentam à mesa para ser servido, enquanto os menores ficam a seu serviço. Esse mesmo sentimento entrou entre os discípulos. E em certa feita, eles passaram a discutir quem era o maior entre eles. Será que o maior era Pedro, que estava ali junto do Senhor? Será que o maior era João, porque era o discípulo amado do Senhor? Quem era o maior entre os discípulos? E essa discussão chegou até o Senhor. E o Senhor ele tratou da seguinte maneira. Lá em Lucas 22, do 24 em diante, ele fala o seguinte: suscitou também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhe disse: os reis do povo dominam sobre eles, e os exercem autoridade e são chamados de benfeitores. Mas vós não sois assim. Irmãos, se o mundo age dessa maneira, na igreja, nós não somos assim. Isso nos guarda nossos corações. Não somos assim. Por que não somos assim? Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vos-la confio. Irmãos, nós não somos assim. Nós não disputamos. Nós nos colocamos no serviço não para ver quem é o maior, mas com um coração amoroso para servir uns aos outros. Com essa mesma porção eu trago lembrança de João 13, quando eles estavam ali reunidos para tomar a ceia. E naquela época não tinha sapato fechado e todos andavam de sandália de dedo. As estradas não eram pavimentadas, eram terras. E a poeira da estrada, mais o suor do pé, criava um lodo. Então era costume de chegar no lugar e os servos irem lavarem os pés antes de sentar à mesa. Mas naquele momento não tinha nenhum servo à disposição. E eles precisavam sentar à mesa. E há pouco atrás eles tinham discutido quem era o maior, ou seja, quem vai lavar meu pé? Uma verdade estava presente, os pés estavam sujos. Mas quem é o menor para vir lavar meus pés? Nesse momento, nessa espera, o nosso Senhor Jesus Cristo ele dá uma lição tão preciosa para nós hoje. O próprio Senhor Jesus Cristo, o Mestre, o Deus Criador, a Bíblia fala que ele se cinge com uma toalha na cintura, pega uma bacia e ele começa a lavar os pés do discípulo, mostrando que para quem é maduro, uma toalha e uma bacia não é incômodo nenhum. Para quem é imaturo, uma toalha, uma bacia é motivo de vergonha, é motivo de decepção. Mas para quem é maduro, não se incomoda com toalha, não se incomoda com bacia, ele simplesmente está ali para servir. Ele convidou o discípulo para aquele banquete e ele mesmo deitou a água aos pés do discípulo e lavou. Nos ensinando que quem é maduro não se importa com a sua vaidade, não se importa com o seu ego, tanto faz. Não é a questão de quem é maior ou quem é menor, quem vai lavar meu pé é o menor, quem lava meu pé é o maior, não. Mas se colocar no sentimento de servir. Servir aos irmãos. Quando o Senhor estava lavando os pés ali dos discípulos, ele estava mostrando que no reino dos céus, no reino de Deus, na casa do Pai,
não é como é no mundo, onde o maior é servido pelo menor. Mas ele mostra que aquele que quer ser o maior no reino dos céus, seja o menor. Se coloque à disposição para o serviço das crianças, o serviço da assistência aos santos, até mesmo ali na recepção, olhando os carros. Quem é maior é quem está lá pregando no púlpito. Quem é maior e eu sou menor, então estou aqui. Não, não é assim que funciona. Nós não somos assim. Nós somos da cultura do reino. E o nosso coração é servir. É servir pregando, ministrando a palavra, é servir cuidando das crianças, é servir olhando os carros, é servir passando o pano nas cadeiras. Irmãos, o que importa é que nós estamos servindo na casa do nosso Pai. Que essa palavra possa encher os nossos corações de sentimento de mansidão, humildade e um coração pronto a servir. Não é estar olhando para a posição. Como eu falei, quem é maduro não se incomoda com a toalha e não se incomoda com a bacia. Quem é maduro na casa do Pai não se incomoda se está olhando os carros ou se está ministrando louvor. Ele está servindo e cooperando para a edificação do reino e para que esse reino seja estabelecido e para que o Pai possa nos acolher um dia. Em nome de Jesus, fiquem com a graça de Deus, o amor de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo. Amém.